Boa tarde, bem-vindos a mais um programa de Olho na Saúde. Hoje nós teremos um tema que abordará os perigos da automedicação. A automedicação que todos sabem que o próprio nome já diz, né? Se medicar por conta própria. Vamos entender um pouquinho os perigos que isso traz para a saúde do brasileiro. Hoje nós temos então uma entrevistada que é do Conselho Regional de Farmácia, Amone Murad. Ela é farmacêutica, bioquímica, com especialização em fundamentos da educação e especialização em análises clínicas, mestrado em análises clínicas e doutor em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, professora do curso de graduação e pós-graduação em farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, membro da Comissão de Ética e de Assessoria da Educação Farmacêutica do Conselho. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Amone? Tudo bem. Foi um grande prazer estar aqui com vocês para dividirmos informações que são de suma importância para a população. O Conselho Regional de Farmácia agradece muito esse convite e essa oportunidade de dividirmos com a população quais são os riscos da automedicação. E nos preocupa bastante, né, Amone, quando a gente percebe que, até mesmo em casa, né, a gente vê os nossos familiares, né, as pessoas que convivem com a gente, até mesmo nós, né, quando a gente está com aquela sensação de que parece que um remedinho vai funcionar e a gente acaba passando por cima de algumas prerrogativas que são necessárias saber o risco que a gente corre. Sim. Eu vou pedir para o Omar passar um vídeo que a gente trouxe para a gente começar a nossa conversa, para alertar um pouquinho aos internautas que estão nos assistindo sobre esse risco. Por favor, Omar. Quem nunca tomou um remédio sem prescrição médica, após uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu a opinião de um amigo sobre qual medicamento ingerir em determinadas ocasiões? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. A medicação por conta própria é um dos exemplos de uso indevido de remédios, considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas que são alertas do organismo sobre algum problema. Outra preocupação em relação ao uso de um remédio refere-se à combinação inadequada. Neste caso, o uso de um remédio pode anular ou potencializar o efeito do outro. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer ainda consequências como reações alérgicas, dependência e até a morte. Amone, é um tema, assim, até trouxemos um tema um pouco pesado. Realmente, a automedicação e dependendo da medicação consumida sem prescrição ou sem o cuidado necessário, pode ocasionar até a morte mesmo. Pode. Às vezes a gente subestima algumas informações imaginando que é um exagero. Não foi um exagero não, essa apresentação dessas informações. Porque às vezes um medicamento que parece tão inofensivo, dependendo da condição de saúde do paciente, ela pode gerar alguma consequência muito mais grave, muito mais severa. Então às vezes você está tomando medicamento achando que você está só acalmando alguma dor ou algum mal-estar passageiro e esse medicamento ser hiper prejudicial. A gente viu o exemplo na época da dengue, quando as pessoas tomam um simples analgésico, que é diácido acetil salicílico, e a gente sabe que pode levar à morte. Então não é um exagero tão assim não adianta a gente tentar abrandar uma situação que é importante até que a gente saliente isso para a população, que eles entendam que quando você está fazendo uso de algum medicamento, você tem que ficar muito atento, esse medicamento realmente é necessário para você? Você teve orientação referente a esse medicamento? Por que você está tomando esse medicamento? Uma coisa que nos preocupa muito, Raquel, é a situação do amigo terapia. Vizinho terapia, parente terapia, porque deu certo para um, não significa que vai dar certo para outro. Se não existem duas impressões digitais iguais, pode ter certeza, nós não temos dois organismos que funcionem identicamente.
Então porque você tem tem que também saber. a questão, né? A gente sabe que tem a questão da dosagem, a questão do perfil de cada paciente, clínico e perfil, né, biotipo, Sem porque tem, dúvida. né, umas pessoas mais, vamos dizer, o obeso é diferente do magrinho, tudo isso o médico vê na hora de prescrever. Sem né? dúvida, sem dúvida. A prescrição, ela tem que vir depois de um diagnóstico. Você não pode se automedicar sem nem ter ideia do que está acontecendo com o seu organismo. Porque cada organismo, ele tem respostas de acordo com o seu sistema. Você tem um organismo funcionando feito um motor, que qualquer coisinha pode tirar ele do eixo e você pode ter problemas mais sérios. Então, por isso a gente aproveita essas oportunidades para a população. Não se automedique. Medicamento nunca é inofensivo. Por mais leve que você imagina que ele seja, ele pode te gerar alguma consequência muito mais grave. Exatamente. E aí eu gostaria que você explicasse para nós, Amoni, imagina o termo automedicação. A gente tem na mídia mesmo várias medicações sendo veiculadas aí, né? Procure orientação médica se os sintomas não passar, mas assim, eles são de livre venda nas farmácias. Quando que eu considero realmente que há um exagero nisso, uma automedicação e que a pessoa corre um risco, né, na sua saúde? O termo automedicação, o próprio termo automedicação significa que você está se medicando sem uma avaliação e sem orientação de algum profissional habilitado para tal. Quando você se automedica, significa que você está se tratando sem ter orientação adequada. Isso que é automedicação, quando você se medicou sem orientação adequada. Você não se consultou, você não teve uma orientação de como é que deve ser o seu tratamento, você está se automedicando. Por isso que a gente fala, se é um medicamento que tem que ser vendido sob prescrição médica, o médico é que deve prescrever. Se for um medicamento que é livre de prescrição médica, que nós temos medicamentos que não são tarjados, esses medicamentos são livres de prescrição médica. Se eles são livres de prescrição médica, não significa que eles são livres de alguma ação mais séria no organismo, de reações adversas. O mais importante, procure um farmacêutico. Todas as drogarias, todas as farmácias, obrigatoriamente elas têm que ter um farmacêutico. Então procure um farmacêutico, ele é capacitado, ele é habilitado a te orientar como você vai usar esse medicamento. Não se engane com essa ideia de que, olha, ele não é tarjado, não precisa de prescrição médica, ele não é inofensivo. Ele precisa sim ser orientado, porque muitas vezes até com o que você está tomando esse medicamento pode gerar outras consequências para você. E aí já estamos gerando aí algumas questões aí na internet, que a Juliana está perguntando se tem diferença, por exemplo, de dose e dosagem. Tem essa diferença? O que a gente fala assim, em relação ao medicamento? A dose é a quantidade que o medicamento deve ser consumido. E com isso, o medicamento, quando ele é prescrito, ele já é prescrito na dosagem adequada. Ou seja, você tem a semelhança. Dose é a quantidade do medicamento, a prescrição é feita para aquela dosagem ou para aquela dose. Quando o médico fala assim, você vai ter que consumir durante 14 dias um medicamento de 12 em 12 horas, essa é a dosagem para o meu organismo. Essa é a posologia que você está tendo que seguir, ou seja, a indicação, eu tenho que tomar 3 comprimidos de 50 miligramas de 8 em 8 horas. Ah, bom, então se são 3, significa que 3 vezes 50 são 150, então eu posso tomar em dose única? Não, você não deve tomar em dose única. Se esse medicamento lhe foi prescrito de 8 em 8 horas, 50 miligramas por vez, você vai respeitar essas 8 em 8 horas. Por quê? Todo medicamento, quando ele é produzido, existe um estudo muito grande por trás disso. Existe um estudo que fala, olha, quanto que você vai conseguir absorver, quanto que vai distribuir no seu organismo e, principalmente, quanto tempo ele vai fazer efeito no seu organismo para que os metabólitos sejam eliminados. Você resolver, eu não vou ter paciência, eu não vou lembrar de tomar 3 vezes ao dia, então eu vou tomar as 3 doses de uma vez só. Dependendo do medicamento, você pode chegar até um nível de intoxicação, você não sabe qual é o limite dessa dose. Eu ia até te perguntar isso, Amoni, porque as pessoas têm dúvida, às vezes, o que é, por exemplo, a dependência e a tolerância, porque entra justamente isso que você está falando, não é? Então, assim, quando a gente fala em dependência de medicamentos, significa que existe uma necessidade daquele organismo, daquele medicamento que você começou a tomar e muitas vezes vai te gerar dependência porque alguma coisa vai acontecer de errado ali. Porque nós temos medicamentos que podem levar à dependência física, química
e alguns medicamentos que levam à psíquica, emocional, que a gente vê. Tanto é que nós temos os medicamentos que são de tarja preta, e essa tarja preta é para assustar mesmo, viu? É uma tarja preta dizendo, esse medicamento pode te levar a uma dependência física e pode te levar a uma dependência psíquica. Essa dependência faz com que você, quando estiver em falta desse medicamento, comece a apresentar algumas reações não esperadas, ou então você pode chegar a criar até uma abstinência. E as reações de abstinência, muitas vezes, são muito mais prejudiciais e incomodam muito mais o nosso organismo do que quando a gente está sentindo aquele problema. A tolerância, o que seria? A tolerância é quando você precisa cada vez mais aumentar a dose do medicamento para que ele faça o mesmo efeito que fazia com uma dose menor. Então, o que a gente tem que ficar muito em alerta? Eu tenho um determinado medicamento que está lá, pode levar a uma dependência. Se ele pode levar a uma dependência, o que você precisa fazer? Você fica atento, qual foi o tipo de prescrição, como é que você deve tomar esse medicamento, procure sempre a orientação de um farmacêutico, porque o farmacêutico, ele estuda para isso, para dizer, olha, esse medicamento você tem que tomar assim, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, lembra, você vai ter que tomar ele com água. Ou então você deve tomá-lo após a refeição. Poucos medicamentos precisam realmente ser tomados após a refeição, que alguns medicamentos o alimento pode interferir, pode tirar um pouco do efeito dele, ou às vezes pode tirar muito do efeito dele. Então o que é importante saber? Causa dependência, então eu vou tomar de acordo com a prescrição. Eu estou com dúvida, na hora que eu estava na consulta, eu não entendi muito bem, fiquei meio que receoso de perguntar, ou foi uma consulta um pouco mais rápida, na hora eu não entendi. Sempre tem um farmacêutico que pode te orientar como você deve tomar, e não faça, na dúvida, não tome. Não, olha, eu esqueci de tomar, eu vou tomar 2 de uma vez. Não é assim. Não se faz compensação dobrando dose. Porque esse é um outro perigo. A gente costuma, os idosos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já ouvi muito assim, eu esqueci de tomar as doses do dia e eu pego e acumulo essa dose no horário seguinte, né? Que é bem isso, aí vai causar um acúmulo dessa medicação desnecessariamente. Então, uma coisa que pode ficar clara, Raquel, o medicamento, ele nunca é produzido aleatoriamente. Vamos ver se esse medicamento fica mais bonitinho, mas não é assim. Cada medicamento, ele tem um seu estudo muito longo, tanto é que a gente vê, às vezes, a gente até fala, por que medicamento é tão caro? Se a gente for ver os estudos que eles fazem para chegar no medicamento, a gente começa a entender o porquê do preço. Só que lembrando que o medicamento, ele é estudado ponto a ponto. Ele é estudado desde a hora que você vai colocá-lo na boca, se for por via oral, se ele for injetável, qualquer forma farmacêutica que tenha, ele é estudado para isso. E qualquer alteração que a gente faça, ela pode gerar diferença na farmacoterapia, ou seja, no tratamento. Lembrando, muitas vezes a gente tem o diagnóstico certo, a gente já sabe a doença é essa. A gente tem a prescrição certa, o medicamento é esse. Só que a gente toma de forma errada. Ou toma com o veículo errado. Você perde o efeito de um medicamento que era exatamente indicado para você. Olha que importante. Só que você tomou de forma errada, ou tomou 2 medicamentos que um cancela o efeito do outro. Gente, isso não é mito. Tem medicamento que realmente interfere, cancela o efeito do outro, tem medicamento que diminui o efeito apenas, tem medicamento que potencializa. E muitas vezes, quando ele potencializa, pode levar a um nível de toxicidade. Olha só. Tem que levar em conta que reações por medicamentos, elas podem acontecer com a dose adequada do medicamento. Pode ter uma reação adversa. Está tendo algumas perguntas que eu estou achando interessante aqui na nossa conversa, que está estimulando o pessoal a perguntar, que são coisas que realmente devem acontecer, e a gente sabe que acontece. A Miriam Godoy, ela está perguntando, posso utilizar um medicamento com prazo de validade vencido há 1 mês? Não, gente. Vamos levar uma coisa assim para o resto da vida. Existe um prazo de validade no rótulo do medicamento. Esse prazo de validade, ele está lá porque os estudos feitos para o medicamento mostraram por quanto tempo esse medicamento ele vai fazer efeito no nosso organismo. Mas ele venceu há 1 mês. Primeiro, você nem pode ter certeza que ele venceu há 1 mês, porque desde a produção dele, ele foi produzido, armazenado, depois ele foi distribuído. Até chegar ao local de que você pegou esse medicamento, tivemos alguns caminhos. Se houve qualquer problema no meio desse caminho, que o armazenamento não foi
muito adequado, você já perdeu parte do efeito desse medicamento. Então você ainda está até correndo o risco dele não estar tendo a sua validade até o dia que está lá no cartucho do medicamento. Então, gente, vencer o medicamento, despreza. Eu sei que dói o coração. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, foi tão caro, eu não vou desperdiçar. Esquece, é muito mais caro o que vai acontecer com a sua saúde. Porque às vezes a pessoa tem dó, eu não vou, faz só um mesinho, o tempo está passando tão rápido, acho que o organismo nem percebeu, não é assim. O organismo percebe sim. Então, vencido, acabou. Expirou ontem acabou. E como a gente faz, por exemplo, vencer o medicamento lá na minha casa? Aonde eu destino esse medicamento? Não pode jogar no ralo, não pode, né? Não, gente, o que a gente tem que fazer é começar a criar essa consciência de que tudo que a gente joga vai para o meio ambiente, volta contra nós. Exatamente. Então, se cada um de nós fizer a sua parte, começar a tomar cuidado em relação a como é que eu vou fazer com o descarte de medicamento. Gente, eu vou jogar no lixo. É claro, jogar no lixo é muito mais prático. Tem pessoas que falam, não, eu tenho medo que alguém pegue do lixo e acabe utilizando. Já mostra que teve consciência em algum sentido, já não quer que outra pessoa seja prejudicada. Então, o que eu faço? Eu descarto no vaso sanitário, coloca a descarga lá e mando ver. Gente, vai para o esgoto, vai voltar para nós. Então, não é o adequado. Por que não é adequado? Mas então eu faço o quê? Existem postos de recolhimento desses medicamentos. Nós tivemos uma época, aqui em São Paulo principalmente, nós tivemos algumas farmácias que fizeram uma campanha, inclusive, de recolhimento. Nós temos empresas que já estão preocupadas com isso e elas recolhem estes medicamentos. Nas farmácias. Algumas farmácias que fazem essas campanhas. Os postos de saúde, eles precisam também. Existem, se você entrar na própria prefeitura, ela vai te indicar um link que você consegue ir para o link e ver onde são as farmácias, onde estão os postos que são recolhendo, de coleta específica. Porque eles vão saber, é um medicamento que deve ser incinerado, eles já vão mandar para incineração. Porque tem cidades que não tem incinerador, mas tem alguns polos que tem, é a obrigação mesmo. É o tratamento, do dejeto de saúde. Todos esses resíduos de saúde, eles devem ter seu encaminhamento adequado. Então, alguns, mas se é líquido, eu vou fazer como? Mesmo líquido, existem produtos que são neutralizantes. E que existem setores específicos. Tanto é que existe uma legislação, que é da Anvisa, que se alguém tiver curiosidade, é RDC 306/04. Se você procurar, lá vai estar descrevendo, inclusive, a classificação dos resíduos. Se é A, se é B, se é 1, o que é o risco desse resíduo e tem quais são os caminhos que devem ser adotados. E nós temos, se for líquido, existe como neutralizar. E esses locais, eles têm pessoas indicadas para fazer esse tipo de neutralização. Então não vamos jogar para a natureza, volta contra nós. Então vamos pensar em nós também, nos nossos filhos, nos nossos netos. Eu tinha uma pergunta para fazer que tem a ver com analgésicos. Nós temos lá, passou até no vídeo, né? Se a gente tem uma dorzinha de cabeça, se nós temos qualquer sintoma de dor, a gente já tem aquele analgésico de seleção. Que a gente sabe que vai passar aquela dor, né? E aí a gente sabe que também tem um tal de efeito rebote esse analgésico. Porque o que acontece é que essa incidência da dor, ela pode acontecer que o medicamento não faça mais aquele efeito que fazia. Explica um pouquinho para a gente essa relação desse efeito rebote que o analgésico dá no nosso organismo. Então, é que a dor incomoda. E cada um de nós tem um limiar de tolerância à dor diferente do outro. Então, o que a gente costuma fazer? Eu tenho dor, eu vou tomar um analgésico, porque afinal de contas ele vai me incomodar a ponto de muitas vezes limitar a minha vida. Eu tomo um analgésico, opa, me dei bem. Esse analgésico fez efeito. De repente eu coloco ele como um dos meus acessórios dentro da bolsa. Vira um acessóriozinho com um acessório bolsa. Falando, se eu sentir dor, eu já sei. Eu não vou deixar a Moni olhar minha bolsa. Eu não vou sentir essa dor. O que eu vou fazer? Eu tenho esse analgésico, se eu sentir essa dor, eu tomo. A gente tem que lembrar, enquanto a gente estiver sentindo dor, é ótimo, é sinal de que seu organismo está te dando alerta. A dor, é horrível de sentir dor, a não ser que eu seja uma hipocondríaca total ou uma masoquista total que eu quero sentir dor. Mas não é assim, dor incomoda.
Só que a gente tem que ver, essa dor não vem do nada. Claro, a não ser que eu tenha caminhado num calorzão, aí tem justificativa, ou eu tenha passado mal com algum alimento, isso justifica. Mas quando eu começo a ter dor, é porque alguma coisa está errada no meu organismo. Dor e febre são alertas. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu nunca tive febre, nunca tive dor, fique esperto, alguma coisa está errada. Porque é a campainha que o nosso organismo mostra, olha, alguma coisa está acontecendo de errado. Chego lá e eu tomei um analgésico, me dei bem. Falei, beleza. Principalmente quem tem enxaqueca, quem tem essas dores de cabeça intensas, as pessoas não têm paciência com a dor. E às vezes a dor é tão incômoda que não dá para ter paciência. Que milagre eu vou conseguir fazer. Tomei um analgésico, me senti bem, de repente na próxima dor eu voltei a tomar. Voltei a me sentir bem. Só que ela começa a voltar com uma frequência maior. O que a gente tem que lembrar? Que tudo que a gente coloca de fora para dentro, que a gente fala de uso exógeno, o nosso organismo sozinho ele vai parar de fazer a nossa defesa. Nós temos que lembrar que existem substâncias que são liberadas pelo próprio organismo para levar bem-estar. Nós temos endorfinas, que são substâncias que nos levam a uma sensação de bem-estar e nos dão resistência à dor. Quando eu começo a tomar muito analgésico, por exemplo, o que vai acontecer? Meu organismo perde essa facilidade de liberar a própria defesa contra a dor. Então, o que seria natural... Começa a necessitar de uso exógeno, uso externo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou com dor, se eu já identifiquei o porquê, tudo bem. Mas eu tenho essas dores frequentemente, opa, cadê a causa? O que a gente precisa conhecer é a causa. Não adianta a gente querer fazer um paliativo bom. Eu não sei qual é a causa, o que me interessa é que eu estou me livrando disso. E hoje, com a informação disseminada na própria internet, aí você que está nos ouvindo, que está aí na internet, sabe que qualquer coisa você vai lá, coloca lá no dicionário lá e vem tudo sobre aquilo. E aí já acha que está apto a resolver o problema de saúde sozinho, não precisa de nenhum especialista. Não, foi isso ótimo. É problema. Deixa eu até passar o recado, gente. A internet foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida. Às vezes eu começo a pensar para a gente que é um pouco mais jurássico, que tem um pouco mais de idade, que não existia ainda essa facilidade. A gente, para conseguir pesquisar qualquer coisa, levávamos dias, era na mão, e a gente ainda precisava, para procurar artigos, procurar livros, a gente precisava ir em bibliotecas especializadas. Agora nós temos isso no toque de um dedinho, é muito rápido, só que vocês têm que lembrar de um detalhe. Não adianta a gente se sentir, porque tem uma coisa que dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. E todos nós temos essa sensação que a gente acha que consegue se autoconsultar, se autodiagnosticar e o pior, se automedicar. Não, a gente vai lá e procura na internet e a gente começa a achar resposta para tudo. Não, gente. O que vai acontecer na internet? Você vai encontrar estudos generalizados de situações com alguns indivíduos já escolhidos e estudados. Não significa que isso é o seu. Muitas vezes você vai lá na internet, até alguma coisa que poderia ser sua, você vai passar batido e vai começar a olhar coisas mais sérias. Ou então pior, você vai achar que você está em condições de se medicar. Certamente você pode estar mascarando alguma coisa muito mais séria. Então não faça isso. É ótimo que nós tenhamos essa informação em tempo real. Só que a gente não pode fazer dela a nossa tábua de salvação. Aí vocês vão me dizer, mas se eu quero marcar uma consulta, eu levo 2, 3 meses. Gente, preste atenção. Muitas vezes você tem pessoas que podem te orientar, que podem te direcionar, que pelo menos nesses 2, 3 meses que você vai esperar, você vai segurando, mas pelo menos você vai ter uma efetividade do que é que está acontecendo com você. Você não vai fazer uma situação de mascarar o que pode ser muito sério no futuro. Pode não ser nada, realmente. Eu posso pegar, acesso a algum site qualquer e veja, é isso que eu estava sentindo. Gente, se eu contar para vocês sintomas de 20 doenças, a gente vai se enquadrar nas 20, porque tudo é muito parecido uma coisa com a outra. Então o que a gente precisa fazer? Vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos procurar alguém que está preparado para nos orientar sobre isso e aí sim, a gente evita problemas mais sérios. Consciência. Consciência. Tem uma pergunta interessante. O Alexandre está perguntando, quanto tempo depois de ingerir bebida alcoólica eu posso consumir ou tomar um medicamento? Tem essa relação? Depende do medicamento. Olha lá.
vai depender. O álcool é metabolizado no nosso laboratório que é chamado fígado. E o fígado, ele é o principal órgão que metaboliza os medicamentos. Então, portanto, quando você vai tomar algum medicamento, procure também ver qual é o medicamento. Um farmacêutico pode te ajudar. Gente, eu estou falando do farmacêutico, não que estou puxando a lenha para o meu churrasquinho aqui, para a minha sardinha aqui. O que a gente está falando? Nós estudamos para isso. Sim, claro. Nós temos vários anos de faculdade justamente para entender o que está acontecendo. Se eu tenho um medicamento que é metabolizado no meu fígado, ou seja, que o fígado que vai fazer com que o efeito dele comece a acontecer. O farmacêutico vai te falar, olha, esse medicamento você vai tomar quantas vezes por dia? 2? 1? Quanto tempo ele leva para fazer efeito? Vamos ver quanto tempo ele vai começar a fazer o efeito. Quanto tempo ele fica funcionando e para começar a ser eliminado? Aí a gente faz a distância entre isso e o álcool. O problema é quando o medicamento tem que ser tomado 2, 3 vezes por dia. E o problema é quantas vezes você toma o álcool por dia. Porque uma coisa que eu sempre falo, tem pessoas que falam para você que só bebem socialmente. Só que essas pessoas às vezes são sociáveis demais, bebem todos os dias. E aí isso pode interferir? Pode. Claro. Tem medicamentos que têm o seu efeito totalmente prejudicado pelo álcool. Tem outros que nem tanto. Tem outros que a gente consegue estabelecer distância. A gente consegue fazer uma distância entre o medicamento para que ele possa fazer o efeito e depois se a pessoa beber não vai prejudicar o tratamento. Então por isso que é importante procurar alguém que conheça. Puxa vida, olha, Moni, a gente acho que ficaríamos aqui a tarde inteira conversando com vocês, porque o assunto é bastante interessante. Nós só temos meia hora de programa, mas nós vamos indo para o final e eu já vou agradecendo aqui a participação das perguntas que nós não podemos colocar no ar, mas do Pedro Fontona, da Gabriela Lopes, do Rafael, da Maria, da Vanessa Davanzo, mas eu agradeço bastante a participação de vocês, enviando perguntas. Certamente nós vamos deixar aí os contatos do programa para vocês direcionarem também quaisquer questões que queiram, Nós estamos no e-mail deolhonasaude@justtv.com.br e caso queiram tirar mais alguma dúvida, a gente remete aí para a Mônica, que certamente nos ajudará. E eu já vou deixando então para você ir se despedindo do nosso público, deixando a sua última dica e sugestão aí para as pessoas não se automedicar, E já nos despedindo aqui do programa. Bom, gente, o que eu gostaria de passar para vocês como uma dica, porque se eu falar conselho, ninguém quer ouvir, né? Então vamos falar numa dica. Não se automedique. Não existe medicamento inofensivo. Ele sempre vai fazer algum tipo de efeito no seu organismo. Então, quando ele entra para o seu organismo, ele vai para vários órgãos e aí ele vai gerar algum tipo de reação. Procure sempre alguém que possa te orientar. Faça uso do medicamento de acordo com a prescrição. Não compre medicamento em qualquer esquina da vida, em barraquinhas, porque você pode estar sendo prejudicado. Lembrar, posso só dar um detalhe que a gente não falou? Toma cuidado com o medicamento que você acha que é natural, que o natural não faz mal. Mesmo os medicamentos naturais, eles são fitoterápicos, eles também têm estudos, eles podem gerar toxicidades também. Então procure sempre orientação. O segredo é fazer tudo com orientação. Se você fizer com orientação, dificilmente você vai errar. Ah, mas eu já perguntei e eu não entendi nada. Procure outro. Vamos ser persistentes. Se a gente for persistente e se preocupar com a nossa saúde, o que vai acontecer? Benefícios para todos nós. Não deu certo com um, vai dar certo com o outro. Você vai achar sempre alguém que possa te fazer orientação adequada, de forma que fique compreensível para você, que você tenha uma saúde melhor. E olha, muito obrigada pela atenção de todos que estão aqui nos ouvindo e nós estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida que apareça. Tem o site do CRF, né? Pode falar, por favor, qual que é o site? Olha, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, ele tem um portal muito bom que é www.crfsp.org.br. Nós temos um grupo técnico muito grande lá, temos vários farmacêuticos que têm tirado dúvidas dos nossos usuários dos medicamentos e de alguns problemas. E quando não somos nós que podemos resolver esses problemas, a gente indica para vocês o melhor caminho. Uma ótima tarde e tome medicamento com juízo. Amônia, muito obrigada por sua entrevista, foi maravilhoso, tiramos bastante dúvidas, espero que possa voltar algum dia novamente para a gente continuar essa conversa, E agradeço a vocês que nos acompanhou novamente essa tarde e te espero quinta-feira que vem no mesmo horário. Até lá!